Olá pessoal, professor Marcelo Leal na área. No bloco passado nós fechamos os exercícios de sistemas operacionais e hoje vamos começar a trabalhar os exercícios de edição de texto, Word da área proprietária do Office e Writer do BR Office, da área livre. Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois ambientes operacionais. Vejamos. Nós temos aqui o Word, o padrão dos concursos é o 2010. O Word é um aplicativo, o Word é um programa da Microsoft. Ele pertence a uma suíte de aplicativos conhecida como Office. E a versão padrão dos concursos públicos, 2010. Nós temos também o Writer, que é o editor livre. Pertence ao BR Office. Temos também o Libre, ou Libre. Então, você poderá ter questões tanto do BR Office como da sua atualização do LibreOffice. Veja bem, o programa é o mesmo, tá? Que você vai trabalhar no BR Office como no Libre. É uma simples atualização e as atualizações são mínimas, ok? Vou convidar vocês para poder assistir meu curso completo, teórico, resolvendo algumas questõezinhas também, lá no sotribunais.com.br. No Só Tribunais eu trabalhei com conteúdo mais atualizado, o LibreOffice, okay? Que é simplesmente atualização do BR Office. Mas nós sabemos que o BR Office ainda cai nos concursos públicos, ok? Então não estranhe se você encontrar uma questão do BR Office, uma questão do LibreOffice, tá? As atualizações foram tão pequenas que no concurso não vai influenciar, perfeito? O Word, quando você abre, acessa esse editor de texto, Word, não é? Aqui, nosso Word, ok? O que nós temos hoje na estrutura do Word? O que mudou do Word de 2003 para 2007, 2007 para 2010, 2010 para 2013? As alterações? Na verdade, o que mudou do 2003 para 2007 foi a nova estrutura, né? A nova estrutura realmente teve uma mudança nessa parte aqui da barra de ferramentas, ok? O documento continuou o mesmo. E aqui no Word 2003, a gente tinha o quê? Menus, arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, ferramentas, tabelas, janela e ajuda. Esses eram os menus principais. Você clicava no menu arquivo, abria uma cortina e ali você tinha vários comandos. Hoje no Word 2007, no 2010, no 2013, você não tem mais menus, não é? Você tem essa parte aqui, olha, o nome dessa parte nova aqui é faixa de opções, ou ribbon, ok? Essa parte nova. Dentro da faixa de opções, nós vamos ter as guias, arquivo, página inicial, inserir, layout da página, referência, correspondência, revisão, exibição. Essas são as principais guias. E dentro dessas guias nós vamos ter grupos. Dentro da página inicial nós temos área de transferência, que é um grupo, fonte, que é um grupo, parágrafo, que é um grupo, estilo, que é um grupo, e edição, que é um grupo. Então você tem 7 guias, tirando o arquivo. Página inicial, inserir, layout da página, referência, correspondência, revisão e exibição, 7 guias. Você vai ter aí 40 grupos, tá? Dentro das 7 guias, 40 grupos. Hoje, o CESP, ele vem abordando muito, tá? Cobrando demais essa nova estrutura. Então, o grupo tal está em tal lugar, a guia tal trabalha com tais grupos. Então, o ideal é que você realmente conheça essas guias e conheça os grupos mais importantes, perfeito? Como? Por exemplo, qual é a guia mais importante do Word? É a página inicial, sem dúvida. É a guia mais importante, é a guia mais cobrada nos concursos públicos. Dentro da página inicial, quais são os grupos mais importantes? Área de transferência, fonte e parágrafo.
ok? Marcelo, e o arquivo é uma guia? O arquivo é uma guia, sim. Só que é uma guia direcionada para os comandos que você vai poder trabalhar, usar dentro do arquivo. Por exemplo, o que eu faço com o arquivo no arquivo está em arquivo? Isso é uma teoria, tá? Então, o que eu faço com o arquivo? O que eu faço no arquivo? Eu salvo um arquivo, eu abro um arquivo, eu crio um novo arquivo, eu vejo informações de um arquivo, eu posso ver algumas opções de um arquivo, eu imprimo um arquivo. Então, tudo que você fizer com o arquivo ou no arquivo estará na guia arquivo. Olha, eu salvo um arquivo, eu abro um arquivo, eu fecho um arquivo, eu vou obter informações sobre um arquivo, eu imprimo um arquivo, ok? Eu saio de um arquivo. Então, os comandos são direcionados. Desse jeito, você não vai ter nenhuma dificuldade. O CESP costuma chamar, né, as guias de menus. Não existe menus no Word 2010, mas o CESP chama. Tudo bem, nós vamos aceitar. Não tem como, não vamos questionar. Isso não é nenhuma questão, isso são em várias questões de prova, ok? Veja bem, além das guias, além dos grupos, temos alguns comandinhos que vocês têm que conhecer, ok? Então, na verdade, o Word hoje é muito cheio de detalhes. Então, você tem que conhecer as guias, você tem que conhecer os grupos, você tem que conhecer os atalhos, você tem que conhecer alguns comandos, alguns ícones. Essa é a tua prova de edição de texto, quando você fala de Word. E nós sabemos que entre o Word e o Writer, o Word ele cai muito mais e as questões são muito mais fortes. Então vamos começar a fazer algumas questões agora, para que você possa analisar comigo, possa perceber como isso hoje é cobrado pelo CESP nas suas provas de concurso. Primeira questão, no Word 2010, só colocar uma canetinha cor azul aqui. No Word 2010, para se criar o índice analítico, vamos circular o índice aqui, analítico, de maneira que seus itens sejam atualizados automaticamente. Podemos parar aqui um pouquinho. O que eu falei para vocês na aula passada? O que eu falei para vocês no bloco passado? Eu disse o seguinte, nós temos o conteúdo básico, sólido. Se o conteúdo não for suficiente para resolver a questão, o que nós vamos fazer? A gente vem para a segunda regra do Marcelo Leal. Na verdade, a primeira. Você vai analisar o item do CESP. Se estiver explicando, gabarito é o quê? Verdadeiro, com raras exceções. Se ele estiver impondo, forçando, te obrigando, o gabarito geralmente ele é falso, com raras exceções. Foi suficiente? Legal. Não foi suficiente, Marcelo, eu venho para a segunda regra, de apoio. São as palavrinhas mágicas do Marcelo Leal. Então, toda vez que você tiver, é possível, é permitido, pode ser, abre muito a situação. Então, não importa quantos passos você tem que dar dentro do Word, não importa o que você tem que fazer para tornar o item verdadeiro. Então, abre demais. Geralmente, quando tem é possível, é permitido, pode ser, geralmente o gabarito, em 90% das questões, o gabarito está verdadeiro. O contrário disso, geralmente está falso, não é possível, não é permitido, não pode. Mas nós temos as outras palavrinhas que puxam um erro, a obrigação. Não é só, somente, nunca, apenas, sempre, deve, as campeãs, deve-se, automaticamente. Essas são as campeãs. Até 2013, a campeã absoluta era automaticamente, que aparecia em praticamente todas as questões. Em 2014, apareceram duas palavrinhas que se tornaram campeãs, né? Deixaram automaticamente em segundo lugar. Deve, te obriga, né? Você deve fazer assim. Eu quero que você faça assim. Deve-se. Presta atenção. Deve-se. Devem, tudo bem. O M, devem, com M não tem nenhum problema. Legal? Marcelo, ainda não foi suficiente. Mais uma regrinha. Toda vez que estiver comparando um programa com outro, uma tecnologia com outra, não existe item falso, não existe item verdadeiro. Os itens estarão errados. Comparou? Está errado. O Mozilla Firefox é mais rápido do que o Internet Explorer. Veja bem,
você não consegue dizer isso e afirmar isso em um item de 6 linhas. Você tem que ter vários detalhes, você tem que analisar várias ferramentas, ver se realmente isso é possível. Tá? Então, comparou, geralmente está errado. Mais uma regrinha. Nós temos aqui um item de 5, 6 linhas. Geralmente o CESP trabalha com itens grandes. Se você tiver uma palavra repetida em várias linhas, tipo aula, 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 você vai perceber que o item ele já começa a ficar confuso, tá? Quando você tem a mesma palavra em várias linhas. Isso é um padrão do CESP. Começou a ficar confuso é porque o gabarito está o quê? Está errado. Então nós temos aí como cercar as questões do CESP para gabaritar a prova. Eu tenho certeza que você vai perceber, vai ficar seguro depois que você começar a fazer muitas e muitas questões. Vamos lá então. Então, no Word 2010, para você criar um índice analítico de maneira que seus itens sejam atualizados automaticamente, nem tudo na informática é automático, meu amigo. Você muitas vezes tem que dar um OK, tem que dar um Enter, tem que dar um aplicar, não é? Então, sempre abre uma caixinha ali e uma caixinha aqui, ok? Olha quem veio. Deve-se. É a campeã a partir de 2014. Quando ele coloca deve ou deve-se, ele realmente está impondo. É uma obrigação. Deve marcar os termos que se deseja inserir no índice a partir da opção marcadores ou numeração na guia, página inicial, no grupo parágrafo. Realmente o gabarito aqui é falso. Eu não tenho como salvar esse item. Tá? O automaticamente, o deve-se pesaram muito para mim. Ele te obrigou. Claro que nós vamos ver o conteúdo, Marcelo. Pera aí, como é que é isso? Não é? O índice realmente não fica no parágrafo? Não, não fica. Você não tem essa possibilidade lá no parágrafo. Né? Então você vem aqui no Word, no parágrafo aqui, o parágrafo ele é um grupo, né, que fica dentro da guia página inicial. E aqui você tem marcadores, numeração, níveis de numeração, alinhamento, o espaçamento entre linhas, os recuos, a ordem crescente, o mostrar tudo, o preenchimento e você tem as bordas. Então você realmente não tem essa possibilidade aqui no parágrafo. E outro detalhe, cada guia tem uma lógica que o Marcelo criou para facilitar a vida dos alunos, Marcelo. Veja bem. Em um livro, abra um livro. O que você tem na estrutura de um livro? Né? Quais são as suas referências em um livro? Na estrutura, sem sumário. Não tem jeito, o livro tem que ter sumário. Você tem índice, você tem citações de bibliografia, você tem legenda, você tem notas de rodapé. Realmente, essas 5 opções nós temos dentro de um livro. São que as referências do livro que eu escolhi para estudar para o concurso. Um deles, a referência de um bom livro. Então, ele afirmou no item que índice analítico, na verdade, índice analítico nós sabemos que é o sumário, né? Não é? Existe o analítico, existe o omissivo, remissivo, não é? Então, olha só, referências de um bom livro. Eu vou abrir, vou clicar sobre a guia referências. Cliquei. Olha onde está o índice aqui, ó, dentro da guia referências. Então, eu já guardei, não é que o índice, ele faz parte do nosso livro, não é? Então, me dê uma referência, Marcelo, de um livro para poder estudar para o concurso. A melhor referência de um livro para poder estudar para o concurso é meu amigo João Antônio de Carvalho. Isso aí nós já sabemos na área de informática. Agora, veja bem, o que tem dentro desse livro? Eu tenho sumário, eu tenho índice, eu tenho... Bons autores fazem citações, pegam citações de outros autores, depois vão colocar lá a bibliografia, ok? Então, a primeira regrinha, anota aí, a primeira guia que você já guardou a nossa lógica, né? Referências de um livro, referências de um bom livro que o professor está te indicando. Dentro dele, nós temos índice, citações de bibliografia, legendas, nota de rodapé e sumário, ok? Então, o gabarito realmente é falso. Aqui a gente trabalha um pouquinho em cima, quando tiver condição, dos macetezinhos, vocês vão pegando, vocês vão vendo que realmente funcionam, e aí, claro, a gente mostra a parte do conteúdo, legal? O gabarito é falso. Segunda questão. No Word é possível acionar o recurso substituir pressionando simultaneamente as teclas Ctrl+S. O que acontece?
muitas pessoas, né, muitos alunos, eles têm uma base. E a base do Word, a base normal, ela pode até ser suficiente para fazer uma prova. As questões de Word, Writer. Só que o que acontece? Vai ficar faltando alguma coisa. No momento que ele está forçando um pouco mais no item, e as questões de edição de texto nós sabemos que são um pouco mais fortes do que as questões do ambiente livre, Writer, perdão, você pode sentir uma dificuldade. Por exemplo, os atalhos, de vez em quando eles cobram, como está aqui na segunda questão. Então, se eu perguntar para você, Ctrl N, você vai falar negrita. Se eu perguntar Ctrl S, você sublinha. Se eu perguntar Ctrl B, você salva. Mas se eu falo F12, você já... F12 eu não uso todos os dias. Já complica um pouquinho. Salvar como? Se eu perguntar Ctrl F, você já dá uma recuada, porque Ctrl F não é um atalho, né, básico. Já é um atalho avançado, eu chamo de avançado, tá? Ctrl F é a linha esquerda. Se eu te perguntar Ctrl Shift P, você, poxa, eu não uso Ctrl Shift P, eu só uso os atalhos básicos. Né? Abre a caixa fonte. Ctrl Shift F, abre a caixa fonte. Então, o que acontece? Quando a gente sai do básico, começa a complicar um pouquinho a situação de alguns alunos. Não é verdade? Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Veja bem, aqui na questão, o que ele fala? Ele fala o seguinte: no Word é possível acionar o recurso substituir pressionando simultaneamente as teclas Ctrl S. Vocês lembram o que eu comentei com vocês no início do nosso curso? Eu falei, olha, muitas vezes ele vai usar o é possível, é permitido, pode ser, que tem exceções, mas são pequenas, em questões fáceis, que você não vai precisar sair da primeira parte para usar os nossos macetezinhos, né, nossas regras. Aqui na primeira parte você vai matar a questão, que é o que aconteceu com essa questão. Você sabe muito bem que o Ctrl S, ele sublinha. Ctrl S ou no Word, porque no editor livre nós sabemos que os atalhos eles já vão para o lado do inglês, aquele inglês básico. Tipo, no Word, o Ctrl S ou o Ctrl Shift S ele vai sublinhar. No Writer, o editor livre, o Ctrl S nós vamos puxar lá para o inglês, que é a base do editor livre. O Ctrl S faz o quê? Esse S é de save, salvar. Então, há uma diferença de atalhos. No Word salva, o Writer salva, só que os atalhos mudam. No Word é Ctrl B. Na verdade, ele aportuguesou o Word, né? Então, o Ctrl B salva no Word. Já no Writer, é o Ctrl S de save. Então, quando eu tiver oportunidade, no momento que eu tiver oportunidade, eu vou mostrar para vocês aí alguns atalhozinhos, tá? Eu vou mostrando o Ctrl S save, o Ctrl B no Word salva, já no editor de texto, o B é de bold. O que significa bold? Negritar, ok? Beleza? Então o gabarito aqui realmente é falso, porque ele afirmou aqui que o recurso Ctrl S ele vai substituir, não é verdade? O gabarito é falso. Terceira questão. No Word, Microsoft Word, é possível, vamos circular sempre, ou é possível utilizar caracteres coringas para automatizar a pesquisa de texto. Para se localizar um caractere qualquer, por exemplo, utilize-se interrogação, um coringa, né? E para localizar uma sequência de caracteres, utilize-se o asterisco, que também é um coringa. São muito utilizados em pesquisas, não é verdade? Nas linhas de comandos do Windows. Tanto é que eles não vão poder ser usados para nomear e renomear arquivos no sistema operacional Windows. Veja bem, vamos pegar o nosso conteúdo que está aqui em primeira mão. Marcelo, eu nunca usei, eu não uso esses coringas, eu não uso esses símbolos. Realmente eu estou indeciso, eu não sei se o gabarito é verdadeiro, é falso, eu vou ter que ir para as regras. Beleza, vamos para as regras. A primeira regra qual é? Está explicando ou está impondo? Explicando, impondo. Olha, eu li e eu percebi que isso é uma explicação, ele está te apresentando. Né? No Word é possível, ele ainda abriu é possível, ele abriu demais, utilizar caracteres coringas para automatizar a pesquisa de texto. Ou seja, esse item não é tão simples como o anterior, como o Word é possível acionar o recurso substituir. Esse item é o item mais complicado, é o item que você tem que ter uma base para fazer, não é verdade? Então é possível aqui, no item mais complicado, ele vai realmente entrar para ajudar a gente.
Porque naquele segunda questão você não precisou daquilo. O conteúdo mata e é um perfil do CESP, tá? Utilizar caracteres coringas para automatizar a pesquisa de texto. Para se localizar num caractere qualquer, por exemplo, utiliza-se a interrogação. E para se localizar na sequência de caracteres, utiliza-se o asterisco. Veja bem, eu não vejo imposição nenhuma, eu não vejo ele te obrigando, eu vejo simplesmente ele te apresentando os caracteres. Eu vejo uma explicação clara. E outro detalhe, ele ainda colocou é possível, ou seja, eu posso andar tantos passos que eu quiser no Word para poder chegar nesses meus objetivos aqui de pesquisa, né? Visualizar o asterisco, visualizar a interrogação com um único caractere, o asterisco com vários. Realmente o gabarito, ele é verdadeiro. Mas, Marcelo, mostra pra gente, eu vou mostrar. Veja bem, vamos sair, vamos lá para o nosso editor de texto Word, estamos aqui, né? Vou usar aqui um atalho, abrir uma caixinha chamada localizar e substituir, ok? Localização, vamos prestar atenção nos passos, localização. Localizar no Word, qual é o atalho? Ctrl L. Substituir no Word, Ctrl U. Ir para F5. Beleza? Então, qualquer um desses três que você usar, você vai abrir a caixinha, localizar e substituir, vai chegar nessa questão, no item de prova. Você vai em mais, localizar mais, usar caracteres coringa, realmente fica bem escondido. A prática realmente fica um pouco mais complicada nesse item, por isso que a gente precisa das nossas regras, para que você fique seguro e possa matar a questão. Olha só, usar caracteres coringas. Agora eu vou em especial, olha eles aqui. Realmente eles ficam bem escondidos, né? Interrogação, qualquer caractere. Asterisco, vários caracteres. Realmente o gabarito, meu amigo, ele é verdadeiro. Agora eu vou te pedir uma gentileza, eu vou te pedir uma coisa, mundo eu vou passar. Você vai fazer o seguinte, olha. Do zero, agora. Você vai utilizar o Ctrl U, o Ctrl L ou o F5. Logo depois você vai clicar em localizar. Você vai marcar os caracteres coringas, clicar no botão especial e anotar, fazer uma tabelinha agora, e vai anotar todos esses caracteres, porque já caíram todos nas provas de concurso. Todos esses coringas são questões do CESP. Anote para que você não seja surpreendido nas nossas provas, ok? Então o gabarito, ele realmente é verdadeiro. Perfeito? Legal? Gabarito verdadeiro. Mais uma questãozinha. Considere que o documento do Word de edição já foi associado a um arquivo, primeira opção, salvar como. Então, olha só. O arquivo, ele já existe. Marcelo, mas eu sempre tive dúvida nisso. Mas teve dúvida em quê, meu amigo? Eu sempre tive dúvida se o salvar e o salva como tem alguma diferença, se eles são diferentes. Eles são diferentes, eles são comandos diferentes, né? Existe aqui o salvar, existe um comando chamado salvar como. Eles são comandos diferentes, sim. Mas qual que seria a dúvida? A dúvida, Marcelo, seria exatamente nas questões de prova que às vezes aparecem. Ele igualando o salvar e o salva como. Veja bem, o salvar, tudo vai depender se você já tem ou não um arquivo, se ele já existe. Não é? Então, se você ainda não tem um arquivo, olha só, olha para cá, meu amigo. Então, eu vou abrir aqui um novo documento. Acabei de abrir um novo documento, né? Aqui, aberto. Ou seja, olha lá, documento 1 é um rascunho. Se eu digitar alguma coisa e fechar, eu vou perder as informações. Se eu for em arquivo, eu visualizo tanto salvar como salva como. Se o arquivo ainda não existe, se é um documento, eles serão iguais. As ações serão iguais. Veja bem, se o arquivo ainda não for existente, tanto faz usar o salvar como o salva como. Vai dar a mesma coisa. Apesar de serem comandos diferentes, as ações serão iguais. Se eu clicar, o arquivo não existe, é um rascunho, eu clicando em salvar, ele vai abrir a caixa salvar como. Olha aqui. Para que eu possa nomear o arquivo. Beleza? Se eu clicar em salvar como, ele vai abrir também a caixa salvar como, para eu nomear o arquivo. Então, se o arquivo não existe, realmente eles são iguais. Se o arquivo não existe, perfeito?
Mas, se o arquivo já existe, olha aqui, aula prática de Word EVP. Se o arquivo já existe, se eu clicar no salvar, você vai ver que não vai abrir mais a caixinha, ó, salvar. O que ele acabou de fazer então, Marcelo, quando você clicou no salvar? Ele atualizou o meu documento. Ou seja, todas as informações que acabei de alterar foram atualizadas, ok? Quando o arquivo já existe, se eu clicar em salvar, ele atualiza meu documento. Mas se eu quero aproveitar a estrutura, Marcelo, o conteúdo desse arquivo, os formatos, para produzir um outro arquivo mantendo o anterior, ficando com os dois, você pode utilizar o salvar como. Você vem, arquivo, salvar como, e aqui ele vai abrir o salvar como, ele vai abrir a caixa salvar como, te dando a referência do nome do arquivo, que já existe. Você chega aqui e coloca a aula prática Word EVP2, se você quiser. Não é? E aí você vai ficar com dois arquivos. Então o salvar como realmente ele cria um outro arquivo. Geralmente nós colocamos um outro nome. Nós sabemos que não há essa necessidade, já vimos isso na parte de sistemas operacionais. Eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão, se foram colocados em pastas diferentes, não é? Então, veja bem, eu posso colocar aqui a aula prática de Word EVP2 e eu fico com os dois arquivos. Esse arquivo e esse são iguais. O conteúdo desse é igual a esse. Os formatos estão aqui. A estrutura física aqui, tabelas, imagens, texto, também aqui. A única coisa que nós temos de diferença é o nome. Aqui eu tenho aula do EVP. Aqui eu tenho aula 2 do EVP. Perfeito? Então é isso. Você percebe que não é nada complicado. Não é? As questões de prova realmente, que eu venho falando com vocês, elas são questões bem tranquilas. Se você tem aí um conteúdo razoável, um conteúdo bacana, né, e ainda usando as nossas técnicas, você vai com certeza fechar a prova. Então, salvar, nós temos aí o Ctrl B, e o salvar como no Word, nós temos o F12, tá? Isso no Word. Marcelo, e no Writer? Olha, vamos aproveitar que estamos aqui já, vamos colocar também o editor de texto livre. No editor de texto livre, o salvar é o Ctrl S de Save, não é? Ctrl S. E o salvar como é o Ctrl Shift mais S. Pronto. Olha aí. São realmente, atalhos são realmente diferentes, né? Porque no Word, olha só, o Ctrl B salva. No editor livre, o Ctrl B ele faz o quê? Bold, negrita. Não é? O Ctrl S no editor livre ele salva. Já no Word, ele sublinha. O Ctrl Shift S no Writer, ele salva como? Já no Word, o Ctrl Shift S também sublinha. Quer dizer, nós vamos ter que guardar esses atalhos que eles são com raras exceções, como o Ctrl I, que itálico nos dois, o Ctrl E centraliza nos dois, o Ctrl J justifica nos dois editores. Com raras exceções, eles serão diferentes, ok? Beleza. Então, aqui voltando aqui para a nossa quarta questão, considere que o documento do Word de edição já foi associado a um arquivo por meio da opção salvar como. Nessa situação, caso o botão salvar seja clicado, todas as modificações realizadas no documento, desde a uso da salvaguarda, serão salvas no referido arquivo. Perfeito. Verdade. Até aí está perfeito. Não é? O arquivo já existe, eu cliquei em salvar, eu atualizei as minhas modificações. Perfeito. E o botão, olha aí. E aí? Vocês viram o botãozinho que ele colocou, o comando, o ícone? Isso aqui, ó. Só que existe esse e também existe o irmão dele, esse aqui. Qual a diferença desses dois comandos? Veja bem, esse ícone aqui para a esquerda, ele vai ser usado para desfazer ações. Esse aqui, para a direita, será usado para refazer ações, não é? Então, quando você pegar um ícone em uma prova de concurso do CESP, você tem 4 informações. Você tem que saber quem ele é, onde ele fica, o que ele faz e o seu atalho. Aí realmente você não vai ter como errar a questão. Quem ele é, onde ele fica, o que ele faz e o seu atalho. Acabou. Acabou, a questão é sua. Então quem é esse ícone aqui? O nome dele, desfazer ações.
O nome desse aqui, para a direita, refazer ações. O nome você já sabe. Marcelo, esses ícones ficam aonde? Fica na nossa barrinha. Opa. Fica na nossa barrinha de título. Vou mostrar aqui para vocês lá do Word. Olha aqui, ó. Nossa barrinha de título. Olha aqui, ó. O desfazer. Ó, tá vendo? E esse aqui eu repeti, né, Marcelo? Esse aqui eu repeti. Mas olha só, eu vou puxar para a gente o refazer. Eu vou pedir ele para aparecer. Então, venho aqui, recortei a palavra. E quando eu recorto a palavra, acontece o quê? Você lembra? Aí vai mover a palavra, a informação selecionada para a área de transferência. Depois nós vamos falar sobre isso, é verdade. Então, olha só, eu vou mandar desfazer, voltou. No momento que eu uso desfazer, o refazer vem. Então, não tem como refazer alguma coisa se eu não mandei desfazer antes. Então, eu desfaço e aí eu tenho a opção de refazer o que foi desfeito. Olha só, não tem como eu refazer algo que não foi desfeito. Porque esse ícone aqui, o desfazer, ele desfaz ações. E o refazer, o outro ícone que agora acabou de aparecer, ele refaz ações. Mas, na verdade, ele vai refazer o que foi desfeito. E quem desfez alguma coisa? Esse ícone aqui. Então, veja bem, vamos voltar. Palavra cursinho. Eu selecionei a palavra cursinho, recortei. Foi para a área de transferência. Aí, se eu clicar em desfazer, ele volta. Beleza. Aí o refazer apareceu. Se eu clicar no refazer, o refazer faz o que o outro desfez. O outro desfez o quê? O recorte, tanto que a informação voltou. Se eu clicar no refazer, a informação novamente será recortada. Vai sumir, ó. Viram? Então, é isso. O desfazer, né, esse ícone aqui para a esquerda, ele será usado para desfazer ações. E para a direita, ele refazer ações. Mas você viu repetir? Repetir não cai. Repetir não cai nos concursos, né? Só esses dois que caem muito, nós sabemos bem disso. Então, olha, o desfazer é o Ctrl Z e o refazer é o Ctrl R. Olha aí. Então, você já sabe quem são, o que eles fazem, o atalho e onde eles ficam. Acabou. Realmente você, eu acho que está bem tranquilo quanto a esses dois ícones, esses dois comandos. Só repetir, só mais uma vez. O ícone para a esquerda ele vai desfazer ações. O seu atalho é o Ctrl Z. O ícone para a direita ele vai refazer ações. O seu atalho é Ctrl R. Marcelo, eu tenho uma dúvida. E no editor livre, os atalhos são os mesmos? Não, não são não. Na verdade, no editor livre, isso aqui são do Word, né? Vou colocar aqui o Word. Olha só. Aqui eu vou puxar o editor livre. Tá? Então, no Word, existe o ícone desfazer também, existe o ícone refazer também. No editor livre Writer, o atalho do desfazer é o mesmo. Agora, o atalho refazer não é Ctrl R. É Ctrl Y. Não sei se vocês lembram disso. No editor livre, o atalho é Ctrl Y. Olha aí, ó. O Ctrl Y vai refazer ações. E outra coisa, o local realmente é diferente. Lá no editor livre, o desfazer e o refazer, eles ficam em editar. Mas, Marcelo, por que eles ficam em editar? Olha o nosso editor livre aqui. Show de bola ele, hein? Por que ele fica em editar? Veja bem, tudo que eu faço com o arquivo está em arquivo. Tudo que eu faço na edição. Eu chamo o documento de edição. O que eu faço aqui na edição? O que eu posso fazer aqui na edição? Onde está meu mouse aqui, o meu cursor? Ó. Eu posso recortar aqui. Eu posso copiar. Não é isso? Eu posso colar. Eu posso desfazer ações aqui. Eu posso refazer ações aqui. Na verdade, quando eu desfaço a ação, é no documento. Quando eu refaço a ação, é no documento. Então, olha para cá. Editar. Vamos procurar. Ó, logo aqui em cima. Desfazer, Ctrl Z e refazer, Ctrl Y. Perfeito. Voltando aqui para a nossa questão. Não é? Nessa situação, caso o botão salvar seja clicado, todas as modificações realizadas no documento, desde a última salvaguarda, serão salvas no referido arquivo. E o botão desfazer que está ativado passará ao modo inativo ou impossível desfazer. Realmente o gabarito, ele é falso. Mas por quê, Marcelo? Porque no momento que você manda desfazer, você salva, você não zera o desfazer. O salvar, uma ferramenta não interfere na outra. Uma ferramenta não interfere na outra. Então, o salvar atualiza
né, as informações do documento. O desfazer desfaz ações. Quer dizer, são ferramentas diferentes que trabalham totalmente diferentes. Suas teorias são diferentes. Então, se você vier aqui, olha, eu seleciono a palavra melhor no Word, mando recortar. A palavra foi movida para a transferência, né? Aí eu venho e mando salvar, ó. Ó, de novo, ó. Mais uma, ó. Mais uma. Eu mandei salvar. Eu atualizei. O desfazer, ele desabilitou? Não, tá aqui, ó. Eu mando desfazer, a informação volta. Realmente o gabarito, ele está errado. Legal? Beleza, fechamos esse bloco. Fiquem aí. Espero que vocês estejam gostando da revisão. Só um tempinho, eu já volto. Um abraço.